Boa noite, gente. Tudo bem? Todo mundo ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem, gente? Boa noite. Tudo bem? Oi, boa noite. Que bom que estão ouvindo. Espero que todo mundo esteja bem. Vou dar aqueles 5 minutinhos que a gente sempre deixa para quem está atrasado e aproveitar para perguntar. Tudo bem até agora, da última aula? Alguma coisa não ficou clara? Querem perguntar alguma coisa? Bom, sempre que alguma dúvida surgir, é só perguntar, né, gente? Uhum. Deixa eu admitir todo mundo aqui. Boa noite, Paula. Tudo bem? Paola Oliveira, né? Uma pessoa importante. Né? Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Só acabando de admitir aqui, se alguém tiver alguma dúvida da última aula, por favor, aproveite esses 5 minutinhos para o pessoal entrar. Acho que agora já deu, mais ou menos, já. Está mais ou menos no número que a gente tem sempre, né? Deixa eu partilhar a tela aqui com vocês. Quem for chegando, eu vou admitindo. Isso a gente tinha, na última aula, a gente... Todo mundo, pronto. Todo mundo no mudo. Na última aula a gente tinha falado, então, gente, sobre uma utilidade automática, né? Ou uma utilidade voluntária. Desculpa, sobre uma utilidade voluntária, né? Aquela que a gente tem um controle sobre a intenção do movimento. Vocês vão ver que essa divisão, ela é uma divisão que, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento neuroanatômico e funcional, mais parece uma divisão desprovida de sentido, né? Porque você vai ver que, na verdade, esses feixes e essas funções neurológicas, elas se interpõem, mas de uma maneira assim mais fácil da gente entender, vamos dizer, mais
didática do que prática, essa divisão entre motilidade voluntária, motilidade automática, coordenação motora, faz com que a gente consiga ter uma compreensão melhor, mas sempre numa crítica profunda a Descartes, né, não é dividindo o todo em pedaços que a gente depois junta e vai conseguir formar o todo. O todo normalmente é muito mais do que a soma das partes, né? Não estou falando de um ponto de vista matemático, estou falando do ponto de vista filosófico e funcional do ser humano, que, afinal de contas, o que a gente trabalha não é matemática. Então, essa divisão muitas vezes deixa algumas lacunas na cabeça que têm que ser suplantadas com muito estudo, com muito entendimento do funcionamento neuroanatômico funcional do cérebro. Mas é uma divisão que funciona para quando a gente está começando a ter contato e melhor de tudo que eu acho, né, que é a nossa função aqui. Eu espero que alguns gostem tanto de neuro que se tornem pesquisadores da área, mas a gente não pode esquecer que nós somos médicos, né? A gente tem uma partezinha cientista em todo médico, mas o médico não pode ser só um cientista. Então, o que eu digo que de mais importante que essa divisão funciona é para aplicabilidade prática, né? Para você poder ter no teu dia a dia, na avaliação do paciente, essas divisões didáticas entre utilidade voluntária, automática, coordenação funcionam bem. Faz com que a gente possa ter uma ideia quais são os prováveis fatores etiológicos do nosso paciente e que é, no final das contas, o nosso objetivo, né? Descobrir o que o paciente tem e aliviar o sofrimento dele. Aliás, tem uma coisa que durante a semana eu estava conversando com outros colegas, fiquei bastante contente que a gente discutiu o caso clínico na última semana e ninguém perguntou nem qual era o diagnóstico etiológico, né? Eu não fico nem um pouco triste com isso. Pelo contrário, né? O objetivo nosso é discutir sem questão de se preocupar com o diagnóstico etiológico mesmo, aprender a localizar a lesão, porque uma vez entendido a síndrome e localizada a lesão, o diagnóstico etiológico é decorrente disso. Você pode pegar qualquer livro que te diz lá quais são os possíveis diagnósticos etiológicos mais comuns para isso ou para aquilo. O problema é você aprender a raciocinar, que eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui, a ensinar vocês a raciocinarem do ponto de vista neurológico. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre motilidade automática. O que vem a ser, então, essa motilidade automática? Como o próprio nome já diz, é aquela que não resulta diretamente da nossa vontade, né? Ou seja, ela é automática. A gente não tem novamente, uma palavra muito forte, né? As palavras muito sem deixar espaço para algo em medicina normalmente é furada, né? Então, esse não tem, não. Ela não resulta diretamente da nossa vontade. A gente tem controle quando tenta objetivamente exercer esse controle, mas quando na maioria das vezes a gente não está focado em exercer esse controle, essa motilidade se dá de uma maneira independente de a gente estar pensando nela ou não. Em alguns livros também vocês vão encontrar com o nome de motilidade primitiva, eu não gosto desse nome, mas tem a motilidade básica, a motilidade global, e representa o quê? A motricidade que a gente tem desde os vertebrados não mamíferos, né? Filogeneticamente é uma motricidade mais antiga. Nos vertebrados superiores é o que a gente chama de motricidade involuntária ou automática, é o balanço dos braços, né? A mímica facial. Ninguém fica andando na rua e pensando, eu estou balançando meu braço desse. Depende de onde você está, de quem você quer impressionar, você até pensa como você vai andar, né? Assim, de que maneira você vai passar na frente de alguém. Mas na maioria das vezes a gente não pensa sobre isso, né? E a motricidade, ela é automática. E às vezes até atrapalha, né? Quanto mais você pensa sobre isso, menos automático é o seu caminhar, mais estranho fica quando você está caminhando, fica até pior, né? Porque naturalmente essa motricidade existe e você não precisa pensar sobre ela, sobre a sua mímica facial, sobre a ênfase que você dá em algumas coisas. Então é esse tipo de motricidade que a gente vai lidar hoje, vai falar um pouquinho hoje para vocês. Nesse tipo de motricidade, o que é importante? Nesse tipo de motricidade, a gente precisa entender anatomicamente aonde estão as estruturas que estão envolvidas com essa motricidade automática. A gente falou que na motricidade voluntária nós temos a questão do córtex motor, do feixe piramidal, e traçamos todo o trajeto do feixe piramidal, de como funciona. Na questão da motricidade automática, que estruturas cerebrais estão envolvidas no controle dessa motricidade automática? Classicamente associado à motricidade automática, nós temos algumas estruturas. É o que a gente convencionou em contraposição, né, ao sistema piramidal, ou seja, que a gente tinha um sistema piramidal,
a gente tem um sistema extrapiramidal. Boa noite. Esse sistema extrapiramidal, ele não é tão localizado, vamos dizer assim, quanto é o da motricidade voluntária. A gente tem na motricidade voluntária, basicamente, a região do córtex motor. Claro, hoje em dia a gente já sabe que tem outras influências, mas basicamente é essa região. Aqui, no caso, desde o primeiro momento em que se começou a estudar a motricidade automática, a gente sabe que é uma motricidade, é uma região cortical mais ampla. Que esse sistema extrapiramidal, que clinicamente vai se manifestar com distúrbios de movimento ou movimentos involuntários, ou seja, não tem nada a ver com manifestação de força, de lesão de força, como é no caso das lesões da motricidade voluntária. Você tem basicamente a manifestação com paresias, hemiplegias, hemiparesias. Aqui não, aqui você não tem déficit de força envolvido, o paciente tem uma força normal, você vai ter um distúrbio de movimento. Tá? Essa talvez seja uma das grandes diferenças para quando você vai fazer a anamnese. Voltando lá, é sempre bom fazer um link, né, uma ligação com as nossas conversas anteriores. Voltando lá na anamnese, quando a gente vai perguntar para o paciente, ele tem que tomar muito cuidado, porque o paciente não tem obrigação de saber exatamente como se manifestam os sintomas dele. Ele pode muitas vezes dizer para você que ele está com um problema de força. Meu braço está fraco e, na verdade, ele tem uma rigidez por um distúrbio de movimento e não por uma perda de força. Aí você vai ter que descobrir isso na anamnese e no teu exame clínico. Porque quando a gente não tem alteração de força, mas tem alteração de movimento, normalmente nós estamos falando e lidando com estruturas extrapiramidais. É um termo antigo, é um termo clássico da neuroanatomia, né? Desde o início do século passado, a gente já se refere a essas estruturas como estruturas extrapiramidais. Elas foram sendo acrescidas, outras estruturas vieram posteriormente sendo colocadas no mesmo conjunto, né, de sistema extrapiramidal que inicialmente não eram, mas já são estruturas que a gente descreve há bastante tempo. E essas estruturas extrapiramidais atuam sobre os neurônios motores medulares, né? São todos os outros feixes e fascículos que atuam sobre os motoneurones, com exceção do trato piramidal. Então, tudo que não for piramidal, parece meio lógico, né? Mas é sempre bom repetir, tudo que não for piramidal é extrapiramidal, óbvio. Tá? E o que seria formado, então? Ele é formado pelos núcleos da base, principalmente. Tá? Isso é a primeira descrição de tratos extrapiramidais, foram os núcleos da base, os núcleos do tronco encefálico e as projeções destes núcleos para os motoneurônios. Tá? Então, assim, os núcleos da base se projetam para os motoneurônios, os núcleos do tronco encefálico também se projetam para os motoneurônios. Então, essa seria inicialmente o que a gente descrevia como sistema extrapiramidal, ou seja, tudo aquilo que não fosse piramidal era extrapiramidal e seriam essas as estruturas envolvidas. Posteriormente, a gente viu que outras estruturas ajudam essas estruturas anteriormente citadas a controlarem os movimentos. Tá? Que outras estruturas são essas? Boa noite, Alex. Posteriormente, as áreas do córtex, como a região motora suplementar, tá? A área 6, a área pré-motora, também foram incluídas no sistema extrapiramidal. Você vai falar assim, mas aí, Frederico, você falou que a área de córtex motor, a área motora, era uma área relacionada ao sistema piramidal. É verdade. Então, é por isso que a gente estava conversando um pouco antes, que a gente chegou um pouquinho depois, que essa questão da divisão, ela é uma divisão muito mais didática do que uma divisão realmente anatômica funcional. Esses feixes se interligam classicamente num mecanismo de feedback, né? Você tem um determinado estímulo, esse estímulo... Imagine um eixo endocrinológico que fica mais claro na nossa cabeça, né? Eu começo a produzir um determinado hormônio que estimula a tireoide, por exemplo, a tireoide produz o hormônio dela, quando esse hormônio sobe na circulação, você diminui a produção do hormônio que estimula a tireoide, e isso fica se retroalimentando indefinidamente. Basicamente, as funções cerebrais hoje em dia são consideradas dessa forma, tá? Como circuitos que se retroalimentam. Então, por isso que há essa proximidade a áreas motoras que envolvem extrapiramidal e etc. Então, a gente foi acrescentando estruturas ao sistema extrapiramidal. Então, a atividade motora, então, ela seria integrada aonde? Junto ao córtex motor primário. Os núcleos da base exerceriam sobre esse córtex motor primário, junto com o cerebelo, junto com o tálamo, que é mais ou menos onde
essa ação se realmente se efetiva no tálamo, né? Esse interpõe entre os núcleos da base, o cerebelo e o córtex motor, é o tálamo que faz essa ligação. O tálamo, a gente costuma dizer do ponto de vista neuroanatômico, que o tálamo é um relé, né? Sabe, quem trabalha com eletricidade sabe o que eu quero dizer, vamos dizer assim, um transformador que pega vários estímulos e interconectam várias unidades de força, inclusive ele consegue diminuir ou amplificar determinados estímulos para que esses estímulos tornem-se perceptíveis ou imperceptíveis, né? Eu sei se já comentei com vocês na aula da anamnese, quando a gente tem estímulo doloroso, o nosso estímulo doloroso normalmente ele é muito mais intenso do que o nosso córtex percebe. Se o nosso córtex percebesse esse estímulo doloroso de forma direta, provavelmente a gente sentiria muito mais dor do que sente. Então o tálamo dá uma freada nisso. Ele transforma um impulso de 220 em 110, para que a gente possa, boa noite, Vanessa, a gente possa conseguir ficar suportar esses estímulos. E o contrário também, às vezes o estímulo é muito fraco para um determinado movimento, eu calculei mal, quem já não fez isso, né? Calcula um movimento, calcula mal esse movimento e no meio do movimento você percebe que você vai precisar de mais. Esse balanço, essa liberação, isso muito antes de se tornar, às vezes, voluntário, consciente, de uma forma inconsciente você já corrige esse movimento, principalmente quando você já fez esse movimento outras vezes, né? A primeira vez do movimento é sempre um pouco mais difícil, né? Bicicleta às vezes é difícil porque a gente aprendeu muito cedo, né? Mas é um exemplo bom de se dar quando você começa a andar de bicicleta, né? Você pensa, eu vou subir, eu vou sentar no selinho, eu vou dar o primeiro passo, é com a perna direita, eu vou tirar a outra do chão. Depois isso se transforma automático, você corrige o desequilíbrio e os movimentos automaticamente. Então até há uma influência muito grande dessas estruturas extrapiramidais nessa correção de movimento, de rota, de estímulo à produção maior ou menos intensa dos nossos movimentos, né? Dirigir, né? Exatamente, assim, transforma-se numa coisa extremamente automática, para quem gosta, né? Para mim, por exemplo, dirigir nunca foi uma coisa automática, eu odeio dirigir e não é uma coisa tão simples para mim, eu sempre fico muito tenso quando eu estou dirigindo, acho que é porque ter trabalhado muito tempo em pronto-socorro, vendo muita gente acidentada, influenciou isso, assim, né? Eu fico sempre um pouco tenso, principalmente quando está com a minha família junto, assim, eu fico bem. Então não é uma coisa tão automática assim para mim, mas é um bom exemplo assim, você consegue. Dirigir, eu sempre gosto de citar um exemplo que eu acho fabuloso, que eu adoro ficar vendo essas coisas. Eu gosto de esporte, gosto de ficar vendo, que são os exemplos que aquelas pessoas que descem de trenó, né? Na Olimpíadas de Inverno, já viu que eles descem a velocidade estonteante de trenó. Se você reparar, antes da competição, eles normalmente ficam em pé no alto da pista, né, fecham o olho e ficam fazendo um movimento. Ele está corrigindo um movimento automático. Ele já desceu aquilo tantas vezes que ele está relembrando automaticamente para fazer o corpo dele já saber que tipo de movimento ele vai ter que fazer. Isso envolve vias extrapiramidais. É uma coisa fabulosa. Eu acho fabuloso isso. Eu acho incrível, assim. Então, os impulsos nervosos, antes de deixarem o córtex em direção à medula, eles vão receber essa modulação dos núcleos da base e do cerebelo através do tálamo. Tá? Então, se nós fôssemos dar o impulso voluntário mesmo que a gente dá, assim, eu quero pegar alguma coisa que está na mesa, normalmente a gente teria uma hipermetria. O nosso impulso seria muito maior do que a gente precisaria. São os núcleos da base e o cerebelo que coordenam esse movimento para que o movimento se torne harmônico. Tanto que quando a gente perde o movimento de núcleos da base, todo mundo aqui, né, não preciso dizer um exemplo clássico de patologia de núcleo da base, que é o parkinsonismo. Vocês já viram um paciente com Parkinson fazer um movimento? O movimento dele é decodificado, né, como se ele fosse um robô. Então ele está com a mão assim, ele quer mexer a mão. Ele mexe primeiro, aí depois ele abaixa, depois ele gira, depois ele traz para dentro. Então é um movimento decodificado, porque não é um movimento harmônico, porque os núcleos da base estão lesados. Mas não é quem está dançando. Vocês não veem mais isso, né? Na minha época chamava break, eu tô velho mesmo. Mas era mais ou menos um movimento decodificado, parece um robô fazendo um movimento de dança, né? Então, os núcleos da base, basicamente, desculpa a redundância, a gente no começo classificava como o núcleo caudado e o núcleo lenticular. O caudado e o lenticular formariam o que a gente chama de estriado, tá? Que recebe esse nome porque é atravessado pelas fibras brancas, né, oriundas da cápsula interna. O que passa na cápsula interna, gente? O que passa na cápsula interna é o feixe piramidal. E por que o feixe piramidal passa no meio do núcleo caudado e do lenticular que forma um estriado? Porque ele recebe ali a modulação do impulso. O que o feixe piramidal é?
Nossa motilidade voluntária. Por que ele passa no meio dos núcleos que controlam a motricidade automática? Para que a gente encontre um balanço e uma forma de fazer esse movimento mais harmônico. Algumas divisões anatômicas pegam o lenticular e dividem esse núcleo lenticular em putamen, que é mais lateral, e globo pálido, que é medial. E aí, anatômica e filogeneticamente, também não está errado. Vocês vão ver alguns livros que fazem a seguinte junção. Entre o caudado e o putamen apenas, né, a gente chamando de striatum, e o pálido, por sua vez, a gente chama de páleo-estriado. É apenas uma questão de classificação anatômica, tá, gente? Vocês não precisam ficar decorando isso. É mais interessante que a gente entenda quais são as funções desses núcleos do que decorar tudo isso. Isso, com o tempo, quem gostar de tanto usar, acaba aprendendo a entender essas divisões sem problema nenhum. De uma maneira geral, então, tá, o que mais a gente pode considerar? Lembra que eu disse para vocês que foram se admitindo outras estruturas, foram se descobrindo como responsáveis por essa harmonização, por essa função da motricidade automática. Dois mais recentes foram incorporados ao sistema extrapiramidal, que é o núcleo subtalâmico de Lewy e a substância negra, que é localizada no mesencéfalo, nos núcleos da base. Ela é classificada como núcleos da base, mas está no mesencéfalo. Como é que é isso? Na verdade, é classificada como núcleos da base pela sua função extrapiramidal, mas ela está localizada no tronco cerebral. E essa substância negra, vocês sabem, ela é negra por causa da dopamina. Ela tem uma alta concentração de dopamina e ela está envolvida na questão da síndrome parkinsoniana. E é por isso que se descobriu, como ela é localizada no tronco cerebral, em áreas que são associadas ao controle do ciclo sono-vigília, que o paciente parkinsoniano, muitos anos antes de desenvolver a síndrome motora dele, um distúrbio de movimento, ele tem transtornos de sono. Se você vai conversar com o paciente parkinsoniano, ele já relata transtornos de sono há muito tempo. São sonhos vívidos, normalmente, assim, são sonhos que você não consegue ter um controle do relaxamento total do nosso corpo, né? A gente, quando dorme, basicamente desliga no tronco cerebral para que você não tenha tanta movimentação durante o sono. O parkinsoniano, exatamente por ter a lesão do mesencéfalo, da substância negra, ele não faz esse desligar. E tem vários relatos de parceiras e parceiros, né, de pacientes parkinsonianos que são agredidos durante a noite. O paciente sonha que está lutando, ele bate no parceiro que está do lado, ele chuta, ele derruba o parceiro da cama, ele cai da cama. São sonhos muito vívidos. E muitos anos antes do desenvolvimento do Parkinson, você já começa a ver, se você faz uma boa anamnese com o paciente, você vê que ele já tem sintomas anteriores. E hoje em dia a gente entende por quê, por causa dessa associação com uma lesão de tronco cerebral. Bom, todas essas estruturas, então, gente, elas têm complexas conexões entre si. Obviamente, elas estão todas interconectadas e, inclusive, conectadas com áreas corticais. Então, você também pode encontrar, hoje em dia, por causa da inclusão dessas estruturas, não mais como feixes extrapiramidais, mas sim como circuito, né, da questão do feedback, circuitos frontoestriado pálido tálamo cortical, ou frontoestriatal. O que quer dizer com isso? Você tem um estímulo na região motora, vai para o estriado, para o pálido, para o tálamo, recebe a influência do tronco cerebral, volta para o córtex para modular o teu movimento. Então, é um circuito de retroalimentação, por isso que muita gente que trabalha com neurofisiologia e neuroanatomia mais recentemente prefere chamá-lo como circuito frontoestriatal, um frontoestriato pálido tálamo cortical, para dar essa sensação de que há uma retroalimentação e de que várias estruturas estão envolvidas. Essas estruturas, então, para a gente poder entender como elas funcionam, a gente precisa saber um pouquinho de fisiologia, né? Não tem jeito, às vezes a gente precisa apelar um pouco para a fisiologia para entender. As fibras que são provenientes do córtex desse circuito normalmente são fibras glutamatérgicas, ou seja, usam o glutamato como neurotransmissor e, portanto, são fibras e feixes excitatórios. Eles fazem sinapse com o neurônio lá do estriado, então, a célula espinhosa média do estriado, que a gente chama, e aí onde convergem fibras colinérgicas e GABAérgicas. O GABA, vocês sabem, são fibras, são feixes, são neurotransmissores, GABAérgicos são inibitórios, vamos dizer assim. Né? Além disso, também fibras dopaminérgicas da substância negra se dirigem para essa mesma região lá do estriado.
E aí, a partir do estriado, a gente tem dois caminhos. Então, todas essas fibras desse circuito convergem para o estriado. E a partir do estriado, nós temos dois caminhos a seguir. Nós temos um caminho direto e um indireto, para vocês entenderem o funcionamento desses circuitos extrapiramidais. O direto conecta o estriado ao segmento interno do globo pálido e à substância negra. E o indireto liga o estriado ao globo pálido e aí ao núcleo subtalâmico e depois para a substância negra. No final das contas, eles vão ter interligação com a substância negra e a dopamina. Afinal de contas, a dopamina é o principal neurotransmissor do sistema extrapiramidal. Então, você pode ter essa ligação com a dopamina por via direta ou por via indireta. Normalmente, direto já vai do estriado para quase que para a substância negra, enquanto que a indireta sai do estriado, aí vai para o núcleo subtalâmico e depois para a substância negra reticular. E qual a importância disso? A importância disso é, os neurônios da via direta, tá? Deixa eu só admitir mais dois aqui. Os neurônios da via direta, eles são estimulados pelas fibras dopaminérgicas, receptores dopaminérgicos tipo 1. E os da via indireta pelos receptores D2, são inibidos por eles. Ambas as vias vão modular a atividade talâmica. A direta estimula o tálamo e a indireta inibe o tálamo. Classicamente, os núcleos da base vão se associar ao início e finalização do movimento. É para isso que servem os núcleos da base. A atividade preponderante sobre o tálamo é quase sempre inibitória, o que evita movimentos indesejados. Já a atividade facilitadora permite a execução do movimento desejado. Então, se a gente tem normalmente no tálamo inibição, nós normalmente temos agindo sobre o tálamo a via indireta, que é de receptores dopaminérgicos tipo 2, enquanto que as vias excitatórias dopaminérgicos tipo 1 ficam mais de lado. Qual a importância disso? A importância disso é para a gente poder ter apresentações de drogas que funcionam para a doença de Parkinson, por exemplo. Tá? Qual é o problema, por exemplo, da levodopa? Por que a levodopa é fantástica, mas ela perde efeito muito rápido? Porque a levodopa ela estimula os dois receptores dopaminérgicos. Então, você não consegue ter um controle de qual receptor dopaminérgico você está usando, você está estimulando. Então, embora você tenha um aumento da questão, é uma teoria isso, tá? Não estou afirmando com 100%, é o que se entende que possa acontecer. Você acaba estimulando as duas vias. Você acaba, num primeiro momento, liberando um pouco o tálamo e aí o movimento do paciente melhora. Mas você também estimula a via indireta, que acaba inibindo, depois o paciente acaba fazendo um fenômeno off, acaba se desligando e ficando pior ainda, e com o passar do tempo essa dopamina perderia o efeito. É uma das teorias pelas quais a dopamina não funciona tão bem. Então, a gente tem desenvolvido drogas que especificamente tentem estimular os receptores D1, tá? Para não ter uma via inibitória, assim, uma via que propicie o movimento do paciente. Por isso que antigamente se usava como agonista dopaminérgico o Mantidan, que também não tem essa seletividade tão boa. Hoje em dia, é a Amantadina, né, o nome da droga. Hoje em dia se usa, por exemplo, o Pramipexol, que é o Cifrol, que é um estimulante D1 específico, tá? Além de bloquear a via indireta. Então, ele tenta soltar o movimento do paciente parkinsoniano. Então, quando você entende a fisiologia da questão, você entende por que você usa droga X, droga Y. Por exemplo, quando você tem um paciente que faz o oposto, tá? Você tem as vias dopaminérgicas diretas, D1 liberados, o paciente tem muito movimento, e tem a D2 bloqueada, não inibe. O que você usa? Você usa normalmente drogas como neurolépticos. Neurolépticos acabam tendo uma função de bloquear as vias D1, tá? e aumentar a ação das D2. Então, é por isso que você escolhe para pacientes como, por exemplo, coreias, etc., usar drogas neurolépticas. Tá? São, tá, Daniel, não só capazes de promover adição, como são capazes de promover algumas outras coisas bem estranhas. Tá? Adição, por exemplo, a jogos é um relato clássico. Tá? Não sei se você lembra, ou se vocês todos lembram, mas há algum tempo atrás até houve um paciente nos Estados Unidos que ganhou judicialmente, né, da empresa farmacêutica, porque ele começou a usar um agonista dopaminérgico e ele perdeu tudo que ele tinha no jogo, ele virou um adicto de jogo. Existe a possibilidade de outras adições, mas a do jogo especificamente é muito intensa, porque a dopamina está envolvida na questão de
recompensa. Tá? Quando você tem uma recompensa, você libera dopamina no sistema nervoso central e aí você acaba se sentindo bem. Então, a questão do jogo faz essa recompensa muito rápido. Então, há uma associação, sim, tá? Bem lembrado sobre isso. Em medicina, tudo é risco-benefício. Né? Você usa uma droga achando que você vai ter um benefício maior do que o risco. Se você percebe que o risco está acontecendo, você ou suspende a droga. E quantas vezes a gente ouve drogas serem retiradas do mercado? Né? Há pouco tempo atrás, por exemplo, a gente agora não prescreve mais a ranitidina. Né? A ranitidina, quando eu era acadêmico da época na mesma idade que vocês, a gente prescrevia isso direto como protetor de mucosa gástrica, né? E agora está associado à neoplasia, foi retirado, só se usa o omeprazol, que está associado ao aumento de chance de quadro demencial, ou seja, não existe drogas isentas de risco. Você tem que tentar manejar e tatear de acordo com a tua necessidade. Né? Bom, se isso ficou claro, vamos dar o passo seguinte para vocês. E aí, o que a gente faz, então, na hora que a gente vai examinar o paciente, gente? Os principais sinais provocados pelas lesões extrapiramidais consistem em alterações principalmente do tônus muscular, em movimentos involuntários, né? E tem uma característica muito peculiar. Assim, eu poderia listar algumas teorias aqui, mas eu não vou nem me arriscar. Eu não me perguntem por que, a gente não tem ideia ainda direito, mas esses movimentos das síndromes extrapiramidais, eles desaparecem durante o sono. Tá? Isso é uma característica. Então, assim, não levem isso para um lado do tipo, o paciente está fingindo que tem um transtorno de movimento. Não. É uma característica exatamente da lesão extrapiramidal. O paciente adormece, os movimentos involuntários desaparecem. E se a gente entendeu as funções, as vias diretas, as vias indiretas, excitatórias e inibitórias, deixa eu só ver quem está perguntando aqui. Tá ali. Não é para a minha pergunta. Né? Se a gente tem entendeu essas vias diretas e indiretas, a gente tem duas síndromes clínicas diferentes. Né? Como assim duas síndromes clínicas diferentes? A gente tem as síndromes hipercinéticas, com hipotonia muscular, que normalmente estão associadas à lesão do neo estriado, e temos as síndromes hipocinéticas, ou seja, diminuição do movimento, com hipertonia muscular, que estão associadas a lesões da substância negra, da via D2 e da via D1. As hipocinéticas, o que elas vão apresentar? Ou seja, aquelas que têm diminuição do movimento. Normalmente elas vão apresentar o sinal da roda dentada, que é uma hipertonia com ação tanto de músculos agonistas quanto antagonistas. Ou seja, toda a musculatura fica hipertônica. Então, quando eu tento fazer o movimento, por exemplo, eu vou puxar meu braço. Eu tento puxar meu braço, eu tenho a sensação de que meu braço está encaixando. Sabe aquelas rodas dentárias que vão encaixando uma na outra? Porque eu tento fazer um movimento suave e harmônico e eu não consigo, porque é uma hipertonia, então meu braço fica dando como se fossem uns pequenos abalos quando eu tento fazer o movimento. Também é associada à diminuição da mímica facial, a gente chama de faces em mármore ou faces de estátua, né? Mas em mármore é mais bonito, as estátuas gregas, né, são mais bonitas. Há uma perda do balanço dos braços durante a marcha. Isso é uma das coisas que mais precocemente aparecem. Assim, eu lembro de um colega que a gente jogava futebol e ele começou a correr esquisito sem balançar o braço. E você, médico é uma desgraça, né? Fica reparando, vai desenvolver uma síndrome de Parkinson, não deu outra. Tá? Há alterações do tom da voz, né? O tom da voz é muito baixo, né? É uma voz monótona. Sabe? Você não tem essa ênfase que eu dou em algumas palavras, aumenta o meu tom, diminui o meu tom. O paciente parkinsoniano mantém sempre o mesmo tom. A família percebe isso claramente. Se você pergunta assim, a voz dele mudou? Mudou. Está falando sempre no mesmo tom, sempre muito baixo, não consegue modular a voz. Diminuição do piscamento, tremor de repouso. É um tremor muito caracteristicamente em repouso. Normalmente no início, bem no início, o paciente tem que estar muito distraído para tremer. Então, quando ele está vendo TV, quando você olha, ele está com a mão, né, no movimento. O pessoal tem alguns que chamam de contar moeda, né, mas moeda não se conta assim, né, de contar dinheiro mesmo. Né, você é um movimento de contar dinheiro. Você faz esse movimento. Né, e aí, quando a família vem e fala, você está tremendo, aí ele para. Tá? Ele entra com a motilidade voluntária. Se ele entra com a motilidade voluntária, ele para de tremer, porque é um distúrbio de movimento automático e não voluntário. Por isso que o tremor normalmente aparece em repouso.
Esses sintomas vão desaparecendo, então, durante o sono e, globalmente, o corpo assume o que a gente chama de postura do esquiador, né? Vou mostrar um desenho para vocês depois. As hipercinéticas são o oposto disso, né? A gente entende por aquelas duas vias dopaminérgicas, né? Como assim o oposto disso? São movimentos não repetitivos, são movimentos erráticos, não são movimentos previsíveis, ou seja, o paciente vai esticar o braço para pegar alguma coisa na mesa e de repente ele vira o braço para o lado e faz um movimento totalmente descontrolado do que teoricamente ele iria fazer. Tem gente que classifica como uma síndrome diferente. Eu classifico como coreoatetose, para mim é basicamente a mesma coisa, mas a atetose são mais distais, os movimentos de contração, né? Como se fossem distônicos, fazem o braço ficar um pouquinho torto. Os balismos, né? Um outro tipo de movimento, são movimentos muito violentos. O paciente está com alguma coisa na mão, ele arremessa longe mesmo, faz luxação pelo movimento brusco, quebra o braço quando bate em alguma coisa. Então, são movimentos muito bruscos. Normalmente são unilaterais. Ainda temos como síndromes hipercinéticas uma coisa que é bastante comum, assim, né, em adolescentes principalmente, que são os tiques, né? São os movimentos estereotipados, repetitivos, que em determinadas situações de tensão emocional o paciente faz um movimento repetitivo. E existem várias teorias para isso. A gente acabou de falar agora há pouco da importância da dopamina na questão da recompensa, né? O Daniel acabou de falar da questão de promover a adição. A dopamina está muito envolvida na questão da recompensa. Então, estimular áreas de movimento automático faz com que o cérebro tenha uma inundação de dopamina e você se sinta mais seguro, mais tranquilo, tem uma recompensa. Então, os movimentos anormais são uma explicação fisiológica. Claro que você pode ter uma explicação psíquica, né? Você repetir o mesmo movimento várias vezes te dá uma sensação de que você está no controle mesmo de uma situação desconhecida. Voltando novamente à questão do esporte do que desce de trenó, ele está numa situação de público, competindo, valendo nota, tempo, tudo isso, que é diferente do treino. Então, o que ele faz na cabeça dele? Ele repete o movimento, né, para que ele possa estar numa situação conhecida, é um tique. Né? Ele vai e faz isso para se sentir no controle de novo. Quem daqui gostar de cirurgia, for fazer cirurgia, vai perceber isso. Tá? Quando você começa a assistir a cirurgia, você se imagina na tua cabeça fazendo os movimentos que o cirurgião faz. Depois você começa a treinar os movimentos. Mas o dia que você vai fazer a cirurgia sozinho a primeira vez, você normalmente na véspera vai ficar repetindo na tua cabeça os mesmos movimentos, para você ter certeza que você está no domínio daquilo. Né? Você tem domínio da situação em que você está e aí você inunda o teu cérebro de dopamina para se sentir recompensado. Por isso, não só a dopamina faz uma adição, mas existem muitos colegas que são adictos de cirurgia, né? A chance de inundar o teu cérebro de adrenalina e dopamina é uma coisa absurda. Assim. Um exemplo próprio, eu me lembro uma vez que dava plantão, no hospital que eu dava plantão e fazia residência no Rio, tinha um alarme. Isso é alarme de toca, isso era da sala de ressuscitação. E é uma palavra que eu acho incrível que os médicos usam. Depois eles não querem ser classificados como deuses, né? A gente tem uma sala onde a gente trabalha chamada sala de ressuscitação, né? Tem ideia do que é isso, né? É como se a gente pudesse realmente fazer isso. Mas não vem ao caso. Eu me lembro de um acidente de um ônibus contra outro ônibus, na hora que eu entrei no plantão, bom, eu virei a noite operando sem parar. O outro colega que me rendia no dia seguinte subiu para me ajudar. Quando a gente conseguiu acabar umas 10 da manhã, a gente saiu para tomar café, teve outro acidente. No Rio de Janeiro, vocês imaginam que era uma van com um ônibus. Eu voltei para o centro cirúrgico e foi até 8 e pouca da noite do outro dia. Então foram 24 horas sem sair do centro cirúrgico. Aí quando você sai, você vai estar cansado, você vai querer dormir. Não. O teu cérebro está inundado de adrenalina, de dopamina, de sensação de recompensa. A gente teve que, claro que é uma desculpa só, né? Mas tivemos que sair, ir para a noite, brincar um pouco, se divertir, para depois você relaxar, você não consegue. Tá? Por isso a adição, aí quando isso baixa, você fala assim, pô, eu quero de novo isso. Esse é um mecanismo exato da adição de qualquer droga, né? Inclusive trabalho, qualquer coisa que te dê essa inundação de dopamina no sistema nervoso. Bom, essa posição normalmente que o paciente parkinsoniano adota, né, que a gente chama de posição do esquiador, né, como se tivesse aqueles dois coisinhos do esquiador para começar a esquiar. E nós temos as distonias, as coreotetoses, os movimentos de balismo, são os distúrbios de movimento do sistema extrapiramidal. Não tem nada a ver com força muscular, porque a força muscular do paciente é preservada. O problema está no controle do movimento. E aí, vamos ao nosso caso de hoje, então. Vamos lá. Nós temos um homem de 60 anos de idade. Até então ele era saudável e ele percebeu um tremor ocasional no braço direito, quando se encontrava relaxado assistindo TV.
Concomitantemente, a sua esposa observou diminuição da mímica facial. Uma consulta, um exame físico completo demonstraram hipocinesia, postura corporal em posição de esquiador, tremor de repouso em membro superior direito, 4 a 6 círculos, isso é uma coisa do especialista, não se preocupem com isso, tá? Rigidez em roda dentada e hipertonia. Com esse caso, vem a pergunta. Tá? Já até botei a resposta ali, né? Que coisa triste, né? Quem não sabe mexer com tecnologia é um problema, né, gente? Então, que tipo de síndrome motora a gente está de frente com um caso desse? Eu tenho um paciente que tem uma rigidez, uma hipocinesia, uma postura corporal em posição de esquiador, um tremor em repouso no membro superior direito, e rigidez em rota dentada e hipertonia. Que tipo de síndrome motora a gente tem? O paciente tem uma rigidez e não consegue ter um movimento. Então, ele tem uma hipocinesia, é uma síndrome hipocinética e uma síndrome hipertônica. A partir do momento que você identificou isso, tá, no caso, você já tem o seu diagnóstico ou, vamos dizer assim, um encaminhamento para o seu diagnóstico. Tá? E muitas vezes a gente vai ver muitos colegas dizendo que síndromes extrapiramidais são sinônimos de doença de Parkinson. Não é. Doença de Parkinson é uma síndrome extrapiramidal, mas nem toda síndrome extrapiramidal é doença de Parkinson, como, por exemplo, nós temos coreias, balismos, etc. Também são síndromes extrapiramidais. É que o Parkinson é muito mais comum, mas vocês agora já sabem, não, a síndrome de Parkinson, na doença de Parkinson, ou parkinsonismo secundário, ou Parkinson-like, o que é que seja, é uma das síndromes extrapiramidais. Inclusive, é uma síndrome hipocinética, de diminuição de movimento, e hipertônica. Por isso, as manifestações que essa síndrome traz. E eu tenho que estimular os meus receptores D1 para que eu possa ter uma facilitação do movimento por uma via direta e a liberação dos sintomas que estão acontecendo com o paciente. Claro isso, gente? Deu para entender? Se alguém não entender, pelo amor de Deus, interrompa. A gente está aqui por prazer, não tem pressa nenhuma de ir em frente com isso. Bom, entendido que tipo de síndrome a gente tem, ninguém parar para perguntar, nós vamos falar assim, onde está localizada a lesão e como é que a gente explica os sintomas do paciente, né? Aonde estariam localizadas as lesões e como a gente explicaria os sintomas desse paciente que a gente viu? As lesões responsáveis por uma síndrome hipocinética e hipertônica normalmente são de caráter degenerativo e vão se localizar aonde? Na substância negra, onde vai ocorrer uma diminuição dos neurônios dopaminérgicos que se comunicam com o corpo estriado. O processo quase sempre é bilateral, com o passar dos anos, mas normalmente inicia-se unilateral. Mas Frederico, com a substância negra não tem divisão de vai mandar só feixes por um lado do corpo de mediado, como é, por exemplo, o córtex cerebral direito, o córtex cerebral esquerdo. A substância negra é uma só. Por que começa por um lado do corpo? Não tem ideia de por que um lado, teoricamente, não era para começar por um lado só, né? Mas na maioria das vezes, vocês verão que a síndrome parkinsoniana começa de mediada. Um lado do corpo começa primeiro do que o outro. Com o passar dos anos, torna-se bilateral. Tá? A diminuição de disponibilidade, então, da dopamina na via nigroestriatal resulta em menor atividade da via direta, que é a via facilitadora, e maior atividade da via indireta, que é a via inibitória. Com a inibição dos movimentos, então, automáticos primários, nós vamos ter uma bradicinesia, ou uma hipocinesia, como vocês preferirem, tá? Liberação do tônus muscular, hipertonia, e, consequentemente, uma síndrome hipocinética e hipertônica. Deu para entender isso na manifestação do quadro do paciente? Ficou claro isso para vocês? E aí, obviamente, né, qual o diagnóstico clínico? É doença de Parkinson. Ou, melhor ainda, uma síndrome parkinsoniana. Se depois você não achar nenhum outro fator para que o paciente se manifeste dessa forma, que outros fatores ele poderia manifestar? O uso de metoclopramida, por exemplo, estimula essa via indireta inibitória. Tá? E uso de neurolépticos, uma síndrome parkinsoniana. Não achei nenhuma causa, aí eu posso estar de frente à doença de Parkinson. Tá? Tudo bem, gente?
Então vamos, já que todo mundo entendeu tudo, vamos aproveitar para um outro quadro. Vamos para esse outro caso que também é de uma síndrome extrapiramidal. Vamos lá. É uma criança feminina de 10 anos, parda, e a queixa principal é, segundo a mãe, movimentos involuntários. Há mais ou menos uns 16 dias, todos esses casos são verídicos, tá, gente? A paciente apresentou desenvolvimento gradual de movimentos involuntários. No começo, os movimentos foram considerados por seus pais como se ela estivesse inquieta. Ela estava nervosa, ela estava ansiosa e ela fazia esses movimentos por causa disso. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Lu. Sabe me dizer se esse lado que se inicia tem relação com o lado que o paciente tem maior ou menor domínio ou é aleatório? É aleatório. Tá? Não necessariamente tem relação com o lado de dominância cortical do paciente, não. Tá? Não consegue se ter estatisticamente relevância para dizer que tem relação com o lado... assim, talvez seja mais comum você ver mais precocemente o paciente se queixar quando afeta o lado dominante dele. Né? Porque, por exemplo, se você não faz nada com a esquerda e tem um leve tremor, esse tremor pode passar 2, 3 anos sem te incomodar. Quando passa para o lado direito, te incomoda. Tá? Então, às vezes, você acaba precocemente pegando mais o paciente do lado que é dominante dele. Mas não tem por que começar por um lado ou por outro, não. Tá? Ok. Então, vamos lá. No começo, então, os pais consideraram que esses movimentos eram uma inquietude, né? Que a pessoa estava ansiosa, estava inquieta com 10 anos, mas logo a seguir eles começaram a ver que a paciente começou a fazer caretas anormais, tá? Movimentos irregulares de braço e perna. A criança, então, estava tendo dificuldade para execução até de movimentos normais com os braços. A deambulação estava ficando difícil, os movimentos se acentuavam mais quando a menina ficava excitada, né? Quando ela estava ansiosa, ia no médico, ia fazer uma consulta, ia ser examinada, fazia-se mais ainda os movimentos, mas desapareciam completamente quando ela adormecia. Então, que tipo de síndrome nós estamos lidando aqui, gente? Nós estamos lidando aqui, então, com uma síndrome hipercinética, tem movimentos anormais, movimentos excitatórios, a criança faz muito mais movimento, e os movimentos são até esdrúxulos, assim, ela faz muito... O riso é muito amplo, o movimento da mão dobra muito. É uma síndrome hipotônica, ela não tem resistência à formulação do movimento. Bom, se eu estou de frente a uma síndrome hipercinética e hipotônica, eu estou de frente a uma síndrome extrapiramidal. E aonde estariam localizadas essa lesão e como se explicariam esses sintomas? Esse tipo de sintoma normalmente decorre de uma lesão do neo estriado. A hipercinesia e a hipotonia ocorrem por perda dos impulsos inibitórios, a via indireta, né, de D2 que a gente viu lá na fisiologia da dopamina. E aí, que tipo de diagnóstico nós temos para esse paciente? Tá? Qual é o seu diagnóstico clínico ou diagnóstico sindrômico? Essas são as famosas coreias. São os movimentos automáticos excitatórios, involuntários, sem controle, com hipotonia, hipercinética com hipotonia. As causas são múltiplas, desde pós-infecciosa até lesões hipóxico-isquêmicas, passando por intoxicação, por drogas lícitas, por drogas ilícitas. Tá? Mas no caso dessa menina, tá? Antes aqui que eu termine, deixa eu voltar aqui para parar de desenvolver isso. No caso dessa menina, era uma síndrome pós-infecciosa. Tá? Todo mundo já ouviu falar sobre febre reumática. Né? E essa menina tinha um quadro de doença reumática. Tá? Os critérios de Jones dela depois foram confirmados. Então, tinha uma coreia de Sydenham. Tá? A síndrome de Tourette funcionaria da mesma maneira? A síndrome de Tourette, Gregory, assim, ela é um pouco mais complexa ainda. Ela não deixa de ser uma síndrome relativamente extrapiramidal, tá? Com a questão dos tiques, com a questão de vocalização, etc. Tem participação, sim, de neurotransmissores dopaminérgicos, mas ela vai um pouco além. Tá? Ela entra também para circuitos de sistema límbico, porque normalmente são pessoas com transtornos relacionados a baixa tolerância à frustração, agressividades, alterações comportamentais, etc. Então, ela já envolve 2 outros sistemas associados. Tá? Aí você vai dizer assim, tá, mas o sistema límbico não tem nada a ver com o sistema extrapiramidal. Será que não? Será que não tem? Por exemplo, quantos de nós aqui aprenderam a andar de bicicleta, por exemplo, como a gente estava falando, que é uma coisa muito mais prazerosa, né? Porque você gosta do que está fazendo, então rapidamente você fecha esse circuito na sua cabeça e sistemas associados
a retenção de memória e a associação estão envolvidos com áreas límbicas, né? E quantas vezes você vai ter que aprender a fazer um determinado tipo de movimento que você não gosta, por exemplo, você não consegue aprender, porque é um bloqueio. Então, será que também não tem participação do sistema límbico no núcleo da base? Então, aquela primeira definição que a gente deu lá, que parece uma definição óbvia, eu acho que é a melhor de todas, né? O que são circuitos extrapiramidais? Tudo aquilo que não é piramidal, né? Tudo aquilo que não é piramidal provavelmente está envolvido em circuito extrapiramidal. Eu acho muito mais fácil dessa forma, né? Ludmila, depende da lesão, tá? Por exemplo, a questão imagina, galera, sempre é um prazer. A questão da lesão do neoestriado, por exemplo, a questão pós-infecciosa, ela é dada pela toxina. Tá? A toxina do germe, do estrepto, ele faz com que haja uma inibição das vias indiretas, ela mimetiza dopamina, tem uma série de fatores, então não é uma lesão definitiva do estriado. Agora, se houver uma lesão definitiva, como, por exemplo, um paciente tem uma isquemia no estriado, aí ele vai ter, é irreversível. Tá? Se ele tem uma degeneração genética, como é o caso da coreia de Huntington, que é diferente da coreia de Sydenham, né? É uma doença genética degenerativa, não é reversível, a lesão vai postergar. Então, depende do que está causando. Eu já tive um paciente com uma síndrome coreica, que não pode ser chamada de coreia de Sydenham. Por que não pode ser chamada de coreia de Sydenham? Porque a coreia de Sydenham foi descrita para doença reumática, mas assim, como é uma questão pós-infecciosa, era uma paciente que tinha coreia por toxoplasmose, tinha uma lesão do toxoplasma em cima do neoestriado, então ela fazia uma síndrome coreica. Tratou, a toxoplasmose, ela melhorou, não era uma lesão definitiva. Então essa questão de ser reversível ou irreversível depende do fator etiológico que está te levando a ter o sintoma. Tá? Exatamente o mesmo raciocínio para o Parkinson. A doença de Parkinson é irreversível, mas se for, por exemplo, o uso de metoclopramida, é reversível. Tá? Então depende do fator etiológico que está te levando a ter a síndrome. Tá? Deixa eu ver aqui. Se tivesse possível os slides da aula passada dessa aula, eu mando de novo se precisarem. Tá? Aí não vou entrar em briga. Tá? O diagnóstico dessas síndromes é apenas clínico? Assim, Ariadne, você faz exames, o diagnóstico é clínico, tá? Você faz alguns exames, talvez, para afastar outras causas, como, por exemplo, eu fiz um diagnóstico de uma síndrome, esse caso dessa pessoa que eu falei que tinha toxoplasmose, né? Eu fiz um diagnóstico de uma síndrome hipercinética hipotônica numa Coreia, etc. O que você faz no exame de imagem? Você faz um exame de imagem tentando encontrar causas para essa síndrome. Tá? Eu encontrei a toxoplasmose, tratei e melhorou, associo que era a toxoplasmose. Mas eu faço exame de imagem, ressonância, que seja, não encontro nada. Eu afastei as causas que poderiam ser tratadas, como um tumor, como um acidente vascular, como a toxoplasmose, aí eu caio para uma síndrome idiopática, uma coreia de Huntington, que é o mais provável. Então, assim, o diagnóstico ele é clínico. Os exames, basicamente, são para afastar outras causas etiológicas que poderiam ser tratadas. Mas essas causas são bem mais raras. Na maioria das vezes são doenças degenerativas que não têm tratamento. Então, o diagnóstico basicamente é clínico. Existe hoje em dia, para a doença do Parkinson, por exemplo, quando você pega muito precocemente, é difícil você firmar o diagnóstico, você já tem alguns exames que estão surgindo cada vez mais, como, por exemplo, cintilografias cerebrais, que conseguem medir a quantidade de dopamina da substância negra, etc. E aí você consegue te ajudar no teu diagnóstico, mas a suspeição inicial sempre é clínica. Né? É só um exame complementar mesmo. Tá? Imagina. Tudo bem, gente? Imagina. Tá? Que bom, fico feliz que não tenha só médico aqui. Quando tem só médico, não dá certo. Assim. É sempre bom ter outras pessoas de outras áreas, abre a cabeça dos médicos para outras visões. Assim. Deixar a gente sozinho assim é uma desgraça. A gente começa só a olhar para o nosso próprio umbigo, aí é um problema sério. Tudo bem, então, gente? Então, a gente, olha, falamos 2 distúrbios de movimento, da motricidade, vamos dizer assim, né? Motricidade voluntária e agora a motricidade automática. Na semana que vem a gente vai falar sobre a questão da coordenação, que aí envolve outra área, que é a área relacionada a cerebelo, etc. As coordenação e equilíbrio. Ficou tudo claro para vocês, então? 5 minutos, eu estou conseguindo ser cravado. Assim, quem me conhece como
em sala de aula sabe que é um milagre eu conseguir terminar nos horários. Normalmente falo bem mais do que devia. Tem um monte de gente que você não conhece, vai aparecer, não é só meus alunos, não. Ah, não? Não, tem um monte de gente que eu também não tenho o prazer de conhecer pessoalmente. Coitados, escutar tudo isso. Ficar com a cabeça torta. Então, gente, se tá tudo bem, então, semana que vem a gente se vê de novo, tá? Obrigado, Gélia. Tá? Então, até a próxima semana. Aí eu vou mandar os slides depois, tá? Puxa